Amém. A paz do Senhor para os irmãos, para todos que assistem agora à Escola Bíblica Dominical. Sou João e hoje estudaremos a lição de número 6, hoje, que trata sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Este é o tema da nossa lição de hoje. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, de estar na Tua presença, de ter a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, por meio deste texto, desta lição bíblica, que cada um seja edificado para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. O nosso textuário de hoje, ele está no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus muros, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, versículo 18. Uma promessa do Senhor a Jerusalém. É uma promessa que está lá no livro de Isaías. A verdade prática diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Vamos ler, vamos acompanhar, sei que tem a sua lição. Acompanhem conosco a leitura do capítulo 1 de Neemias, versículos 1 até o 4. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2 de Neemias, versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e ao rei disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então vimos aqui uma descrição sobre
a situação de Jerusalém, que foi apresentada pelo irmão de Neemias, e quando ele ouviu sobre a situação que Jerusalém estava, em destruição, desolada, né, ele se entristeceu muito. Essa tristeza foi sentida pelo rei, o rei Artaxerxes, que era um imperador, né, da Pérsia naquele tempo, o rei da Pérsia, e Neemias era copeiro do rei, por isso que aqui fala no capítulo 2 que ele primeiro provou o vinho, depois deu o vinho para o rei. Nesse caso, o rei, percebendo essa tristeza, perguntou a Neemias o que é que ele queria, né, o que poderia alegrar-se. Veja um detalhe, Neemias não se apressa, então Neemias vai orar primeiro para saber uma direção do Senhor, como responder ao rei, e aí ele faz o pedido que o rei lhe concede, né? Voltar a Jerusalém, voltar à sua cidade para reconstruir os muros. Então, no comentário da nossa lição, a gente verifica o seguinte, a gente vai estudar agora como os muros de Jerusalém foram levantados, como foi que Deus levantou homens, né, para executar aquela obra. Neemias estava no lugar certo, no momento certo, para que Deus o usasse, né, ali no reino da Pérsia. O primeiro ponto diz que Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Quando o irmão de Neemias foi avisar para ele, né, Anani, irmão de Neemias, foi avisar para ele, contar para ele como estava Jerusalém, aquilo ali já era um agir de Deus, já era um mover de Deus para a reconstrução dos muros. Anani disse: os muros foram fendidos, as portas queimadas a fogo, né, demonstrando que aquilo ali era um símbolo de miséria e desprezo. Uma cidade que antes era uma cidade imponente estava agora abandonada. Faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis, né, de assaltantes, porque não havia proteção. Neemias se angustia muito e começa a jejuar e orar, começa a buscar a Deus a respeito. Então ele inicia seu período de oração no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, corresponde ao nosso mês de dezembro, né, Quisleu do calendário hebraico. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, que é no mês de março. Então de dezembro a março, estava ali Neemias naquele firme propósito sobre, né, a sua cidade, sobre Jerusalém. Deus responde às orações de Neemias. Então Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade pelo empreendimento. Neemias orou e o Senhor usou um rei ímpio, que era o rei Artaxerxes, mas que ele assumiu. Porque não é só porque Neemias estava triste e fez o pedido que o rei ia fazer tudo que Neemias, né? Porque ali envolvia recursos humanos, recursos financeiros, mas pelo mover de Deus, um despertamento de Deus no próprio rei, fez com que ele se levantasse a partir desse pedido de Neemias e cumprisse o seu desejo, que na verdade era o rei cumprindo a vontade de Deus. Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Por isso que quando o rei perguntou o que é que ele queria, ele não respondeu de pronto. Ele primeiro foi pedir ao Senhor como, né, ele poderia se comportar, responder. Peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique. Foi isso que Neemias pediu. E depois a gente vê assim, que houve um desdobramento do que foi concedido, né, pelo rei a Neemias. Deus desperta o rei para atender esse pedido. Então o Senhor faz tudo isso. O rei dá cartas a Neemias para que ele possa entrar, né, passar pelos lugares, pelas províncias. Neemias pede também que dê cartas a Asaf, que era o guardião do jardim real, justamente para que se oferecesse a madeira necessária. E nesse caso o rei concede tudo e Neemias diz: olha, tudo isso aconteceu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então ele não diz que foi um mérito dele, né, ou nem exalta simplesmente o rei, mas ele reconhece que Deus está agindo na vida dele e Deus também estava agindo na vida do rei. Deus preparou, diz aqui o nosso subsídio teológico, que Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Muitas coisas que parecem impossíveis, mas que Deus realiza usando a nós, usando os seres humanos. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde.
a despeito de toda oposição e resistência. Então nós vamos ver, né, como o Senhor agiu de uma maneira maravilhosa através do seu servo Neemias. E como, irmãos, esse primeiro tópico traz para a gente uma necessidade de a gente apresentar ao Senhor em oração as nossas petições, porque é Ele que vai agir em nosso favor. É Deus que age por nós, assim como agiu por Neemias, por Jerusalém, é o Senhor que age em nosso favor. O segundo tópico fala sobre a chegada de Neemias a Jerusalém. Observe que ele diz que Neemias fez um levantamento da situação real dos muros. Ele chegou, fez uma inspeção, uma vistoria, como estava, né, as condições. E depois que ele faz essa inspeção toda, ele chega e fica 3 dias ali em silêncio. Depois que ele faz essa inspeção toda, é que ele declara a sua necessidade, né, de edificação desses muros, a sua vontade, né, o seu intento, sua intenção. Então, muitas coisas na vida da gente, a gente precisa conversar somente com o Senhor, e depois que a gente percebe, né, que há um fundamento, que há possibilidade, né, que há uma aprovação de Deus, é aí sim que a gente pode, né, externar a nossa intenção. Então, Neemias, ele nada fala enquanto não compreende a situação. Muitas vezes nós somos o que? Precipitados, né? A gente chega logo querendo resolver com as nossas opiniões, mas a gente vê assim um exemplo. Neemias, ele não se precipitou. Ele primeiro não falou nada, começou a querer compreender o que estava acontecendo, para depois ele dizer, né, para que Deus o tinha levado ali. Então é muito importante este exemplo, né, essa extração dessa mensagem para nós no segundo tópico. O terceiro tópico mostra que Neemias inicia já o levantamento dos muros. Ele tem um plano, né? Neemias capítulo 3, ele divide a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Então ele vai, né, cumpre uma estratégia de trabalho, ele planeja. Então toda atividade, né, deve ser bem planejada para que tenha chance de êxito. É porque é Deus que vai agir, que Ele não vai usar pessoas, né, inteligentes para planejar, para atuar. Deus pode agir do impossível e usar do jeito que Ele quiser, mas Deus também pode dar sabedoria, e Ele faz isso, dá sabedoria ao homem para que sua forma de agir Ele possa buscar as melhores estratégias. Então tudo isso aqui era Deus agindo na vida de Neemias. E não pode achar, né, não planejar nada e achar que vai tudo acontecer no sobrenatural. O sobrenatural de Deus já está agindo, dando sabedoria também, inteligência para que essa estratégia seja montada. Então Neemias faz um plano, ele desenvolve uma tática, né, para engajar todos os judeus na obra de edificação. Então ele sabe que sozinho não teria condição de fazer, mas então o Senhor, ele dá alegria ao seu povo para se envolver no trabalho. E Deus usa Neemias para levantar, para atrair, né, o ânimo do povo, para levantar o ânimo do povo, para atrair o povo ao serviço. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes, né, a se entregarem na realização da obra de Deus. Porque aí a situação, se todos trabalham com ânimo, com alegria, as coisas acontecem, fluem de uma maneira muito mais rápida, né? Os judeus se uniram, né, para fazer esta grande obra. Agora chega um momento que a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar de uma boa organização que Neemias tinha desenvolvido, a união necessária para a realização daquela obra estava agora ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Então Neemias resolveu o problema e prosseguiu, né, na construção da obra de Deus. Então, assim, as divisões dentro do povo acabam sendo uma grande ameaça ao desenvolvimento da obra. Às vezes as diferenças, né, e aqui eram diferenças sociais, conforme vai se estudar ainda na lição 8, as diferenças que existem entre nós podem ser um obstáculo grande. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente não deixar os ciúmes, as contendas, as intrigas ameaçarem a nossa união.
porque a obra precisa ser feita, né? O trabalho de Deus, que é a expansão do Evangelho, que é, né, a busca, a intercessão pelas almas perdidas, pela nação, tudo isso tem que ocorrer dentro de um clima, dentro de uma situação de união. Então, para dar certo, preciso que a igreja esteja unida, mas as divisões entre nós podem gerar ameaças, né, a um bom desempenho, bom andamento da obra. O ponto 4 vai falar sobre o levantamento dos muros. E este levantamento dos muros provocou grande oposição. Quem disse que a obra do Senhor também não enfrenta oposições? O inimigo milita para que as coisas não sejam feitas. Assim também, aqueles que estavam em redor de Jerusalém, eles não queriam a reedificação da cidade. Jerusalém ali, reedificada, Israel ali, significava uma ameaça para eles. Então, de certa maneira, uns por inveja, outros, né, por mero medo, eles se opuseram. Então, quando foi iniciada a edificação dos muros, levantaram-se duas pessoas, o Sanbalate e o Tobias, se indignaram grandemente e usaram de várias estratégias para fazer a obra parar. Mas Neemias e seus liderados, né, ajudados pelo Senhor, eles conseguiram vencer os obstáculos. Então muitos traziam palavras de desânimo, muitos, né, tentavam dizer que não ia funcionar, que a obra não ia acontecer, mas quem tem um propósito e sabe do seu chamado não para diante de palavras de desânimo, diante de obstáculos que surjam. Então a gente precisa estar firme assim, sabendo o que Deus quer para a gente, sabendo o chamado da gente, e o que acontecer não vai nos impedir. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus, e como Neemias conseguiu vencê-los, será um assunto lá da lição 9, né, desse trimestre. Então aqui a gente só sabe, a gente só informa nesse momento que houve oposição, mas a gente já vai estudar lá na lição 9 como foi esse tipo de ataque. Mas apesar de toda a oposição que se levanta, o muro foi construído. A vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera aquela grande obra. O muro foi solenemente inaugurado, aqui o último tópico, né, o tópico 5. Para a dedicação dos muros, Neemias convocou todos os levitas, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com adufes, com harpas. Os sacerdotes foram purificados, os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. O ato de dedicação do muro incluiu, né, um grande festejo, as quais prepararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Então pensem aí, irmãos, quando Deus, né, chamou Neemias, a situação dele lá era de... quando soube da situação de Jerusalém, ele chorou, ele, né, ficou triste. Mas nesse momento, quando Deus o levanta, quando Deus usa para esta grande obra, que essa obra é concluída com grande regozijo, com grande alegria, não só de Neemias, mas de toda a congregação de Israel. Os muros vão trazer para nós um ensino simbólico. A Bíblia fala de salvação como um muro. Olha, conforme está escrito em Isaías 60, 18. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e entre muros. Isaías 26, 1. Então a simbologia do muro, né, e a questão relativa à salvação, a ideia de proteção. O muro significando uma proteção, uma salvação, algo que seria um empecilho, né, para a ação, para as invasões, para a ação de inimigos. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observemos então que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. Neemias e os judeus foram despertados, o rei Artaxerxes também foi despertado, todos que colaboraram com aquela obra foram despertados pelo Senhor. E o crente, quando ele é despertado, sente uma necessidade de se conservar dentro dos muros da salvação. Ou seja, quando somos despertados pelo Senhor, uma coisa pela qual batalhamos é pela nossa salvação, não dando espaço ao pecado, porque o pecado é aquilo que vem tentar rachar os muros, né? Vem tentar minar os muros, né?
mas quando a gente está na presença de Deus, a gente sabe a necessidade, a gente está nessa, né, preservando a nossa salvação, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz e que nos deu de graça, a gente não pode perder. Então, quando o crente está despertado acerca disso, a primeira coisa que ele faz é estar dentro desses muros, não dando vazão àquilo que possa lhe trazer destruição. Paulo dizia assim: eu sei quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Para guardar, né, o depósito, para guardá-lo em um lugar seguro. Né? Então o Senhor é poderoso para guardar aquilo que conquistamos, né, a comunhão diante dele, conquistamos por meio da graça, por ter aceitado a graça do Senhor, né, irmão? Porque quando a gente fala assim de conquista, nós conquistamos, fica parecendo que é uma questão de mérito nosso, mas não é assim. Quando é que a gente consegue a salvação? Quando a gente aceita o dom gratuito de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Outra situação interessante, simbologia interessante sobre o muro, que o muro divide o lado de dentro do lado de fora. E aí a gente pode comparar o reino das trevas e o reino da luz. Existe um muro. A salvação é essa divisória. Quem está em Cristo já não vive mais segundo o curso deste mundo, não vive mais segundo as trevas. Então, esta divisória, que é a salvação, que é o muro, ela que determina o limite. E o crente, nós precisamos sempre saber disso. Existe um limite. Existe algo que nos separa do mundo, que nos separa das trevas, né? Que é a salvação em Cristo. E a salvação em Cristo representa uma nova vida para o crente. Importante que a gente sempre saiba disso. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não há um outro lugar, não há outra forma de se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Então, a gente, como crente, tem que saber assim, tudo a gente pode fazer. Todas as coisas, né, que estão aí, o crente tem uma liberdade, está livre para escolher. Mas aí, como este muro de salvação, né, está dentro também do seu coração, no seu coração, as suas intenções vão entender esses limites. As nossas inclinações não são mais para a carne, não são mais para o pecado, porque a gente é comprado pelo sangue de Jesus para viver uma nova vida. A gente não se gloria nas coisas deste mundo, a gente não vai se gloriar em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, né? Porque por ela o mundo está crucificado para nós. E a gente pode assim, né, fazer nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, que demonstra a renúncia na vida da gente, na vida do crente. Estando dentro dos muros da salvação, né, a gente agora entende que vale a pena a gente perder algo que para este mundo tem valor, mas que por essa razão, por essa perca, a gente tenha ganhado, né, comunhão com Deus. Isto é a renúncia, é o tomar a cruz a cada dia, né? Finalmente, a salvação, ela transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. É a questão da divisão no coração, do muro da salvação, estabelecendo o limite dentro do nosso coração. Nossas inclinações, nossa motivação tem que ser agora voltadas, né, para a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, como o Senhor também orava. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então quem crê no Senhor não está mais segundo o curso deste mundo, né? Quem crê no Senhor agora está dentro dos limites, né, do seu reino, está
para dentro, né, dos muros da salvação e crendo em Jesus, o Senhor faz brotar um rio de água viva, porque tudo agora, toda a nossa inclinação, todo o nosso desejo, nosso pensamento tem que ser agora para a vida e não para a morte. Porque quando o nosso desejo inclina para o pecado, ele está inclinando para a morte. Mas como esse rio de água viva começa a brotar do nosso interior, porque nós cremos no Senhor, toda a nossa motivação, nosso pensar tem que agora correr para a vida, né? E produzir vida, não só em nós, mas em quem está ao nosso redor. Que Deus possa abençoar grandemente, né? Que esta lição que estudamos hoje sobre os muros nos mostra a necessidade de uma reconstrução, a necessidade de olhar onde o muro está rachado, onde o muro está, né, onde as portas estão queimadas, onde em nossa vida existe uma desolação, onde é que Deus não está encontrando espaço para que a gente possa fazer uma reconstrução e a boa mão do Senhor estará sobre nós. Vamos orar então nesse momento? Meu Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela nos edifica, Senhor. Tua palavra nos restaura, Tua palavra nos limpa, nos lava, nos transforma. Jesus, que o nosso coração esteja cada dia pronto para Te obedecer. Nos dá uma mente, Senhor, que esteja cada dia, Senhor, cheio do Teu poder, pensando nas coisas que são de cima, pensando no Senhor. Tira de nós tudo, Senhor, que não Te agrada. Vem nos fortalecer, vem abençoar cada irmão. Que esta palavra, Senhor, não volte vazia, pois é a Tua palavra e ela fará, Senhor, uma grande obra na vida de cada um de nós. Nos desperta cada dia, Senhor. Restaura, Jesus, a nossa vida. Tira de nós tudo que não Te agrada. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Salvador. Que Deus abençoe os irmãos a cada dia, né, que a gente possa estar na presença do Senhor, buscando a sua face. Deus fortaleça cada